Hugo Weaving interpretou o antagonista original, o agente Smith. E de acordo com o prazo, o ator Brian Smith foi escalado para um papel totalmente desconhecido até então, aumentando o elenco já ampliado. O que parece que o Wachowicz gostaria de voltar a trabalhar com pessoas para as quais ela dirigiu anteriormente. Lana Wachowski, que coescreveu e dirigiu a trilha original de Matrix com sua irmã Lily, volta a dirigir a quarta parte sozinha. Ela que coescreveu o roteiro com Alexander Hammond e David Mitchell. Os membros do elenco retornam e incluem Reeves como Neo, Moss como Trinity, Jada Pinkett Smith como a Newbie. Lambert Wilson também deve retornar como Meryl Virgin. Brian Smith, que já havia estrelado anteriormente a drama de ficção científica Sense8 na Netflix, como a recente série de televisão spin-off que estamos falando é a de Prison Break e Threadstone. Estrelando Threadstone e agora Matrix, Smith que teve um sucesso muito grande, entrando em grandes franquias de ação. Algumas franquias reiniciadas recentemente não tiveram sucesso com as bilheterias, mas muitos momentos originais ali do elenco retornando, juntamente com todos os incríveis novos atores. Matrix 4 está se preparando para ser um projeto bastante emocionante, apesar de Weaving não poder retornar devido ao conflito de agendamento e o filme ter que compartilhar uma outra data de lançamento com a franquia de Reeves. Estamos falando de John Wick 4. Com este poder e o talento da estrela por trás de Matrix 4, Matrix 4, eles criaram grandes esperanças para nós fãs originais e espectadores regulares. E com a mistura de filosofia existencial e com CGI incrível, incluindo os inovadores efeitos do tempo de bala e ação das artes marciais inspiradas em Hong Kong, Matrix se tornaria um dos filmes mais amados dos anos 90, e é um importante ponto na virada da história de cinema. Embora que as duas sequências de Matrix, Revolute e Revolutions, tenham recebido menos elogios do que a primeira, Matrix resistiu então ao teste de tempo com um clássico filme de ficção científica, e bastante duradouro. E grande parte do crédito por isso é justamente o retrato, o ícone do Hugo Weaving, o agente Smith viciosamente misantrópico. E como um dos inúmeros agentes plantados em Matrix, encarregado então de manter a sua população humana sob controle, Smith cresce além das amarras de sua programação e passa a desprezar as máquinas que criaram tanto para a população humana ali de Matrix. Eventualmente, já Smith se transforma essencialmente em um vírus dentro de Matrix e surge como uma ameaça mútua para a humanidade e as máquinas. É apenas pelo heróico sacrifício de Neo que Smith é eliminado de Matrix para sempre. Mas com Matrix 4 a caminho, quem pode dizer que os dias de Smith na série Matrix terminariam? Bom, especialmente com o retorno de Neo após a sua morte ali no Matrix Evolutions, não há nenhuma barreira que impeça realisticamente Smith de voltar também. Bom, embora que essa ideia do agente Smith retornando em Matrix 4 é a certeza de uma perspectiva empolgante ali para os espectadores, deve-se então enfatizar que ele deve vir a passar como Hugo Weaving e que não voltará em Matrix 4. Bom, por causa dos conflitos da agenda, isso certamente chega como uma notícia infeliz para quem está ansioso ali do retorno de Weaving ao lado de Keanu Reeves, junto também com Carrie-Anne Moss, também como Trinity. No entanto, também oferece boas razões para pensar que o agente Smith ainda poderia fazer parte do elenco de Matrix 4. E o longa dá uma pausa nas filmagens na Alemanha, devido então a esta pandemia do coronavírus, o Covid-19, que teve um impacto sem precedente nas indústrias do entretenimento, à medida que se espalha pelo mundo, e os estúdios atrasaram vários sucessos de lançamento de bilhões de bilheterias futuros, que praticamente todas as produções em andamento foram interrompidas por este surto até então. E com a situação extremamente permanente e fluida neste momento, não há como dizer quando as coisas voltarão a um tipo de normalidade, o que significa que as ramificações provavelmente serão sentidas por um longo tempo, o que isso é bastante preocupante em todos os cinemas mundiais. Alguns dias atrás, quando os artistas como Disney e a Netflix suspenderam então as suas produções nos próximos filmes e programas de TV, já a Warner Bros. Manteria os projetos como Batman e Matrix 4 ali seguindo o cronograma normal, como se nada tivesse acontecido. Até então não demorou isso para que tudo isso mudasse. No fim da semana, as filmagens de Batman e Matrix foram suspensas, que seguiam por um tempo indeterminado. Bom, com base na maneira como as coisas estão indo até agora, certamente é possível que Matrix 4 não vá chegar à data original. Isso poderia ter um efeito dominó em outro veículo de Keanu Reeves de 2021. Estamos falando
semana de John Wick capítulo 4. Bom, por exemplo, algumas produções que serão adiadas. Temos um exemplo disso: Shang-Chi e a Lenda dos 10 Anéis, Jurassic World 3 e Os Novos Mutantes. A MGM foi o primeiro estúdio a anunciar que estava mudando totalmente a data de lançamento de um filme, devido então a esse surto, já que 007 Sem Tempo para Morrer foi adiado 7 meses apenas algumas semanas antes de estrear. Já os organizadores da Comic Con e da WaterCon anunciaram também a convenção de abril em Anaheim, que será adiada em vários blockbusters foram atrasados, o que significa como parte das precauções das indústrias. Os parques temáticos, por exemplo, foram fechados, as convenções foram canceladas e as filmagens de projetos de tela grande, na verdade cinemas, estão sendo suspensas por um tempo indeterminado, o que isso é crítico, bastante preocupante. Pois é, podemos dizer que essas estimativas com todo perca exatos 17 bilhões de dólares nos próximos 2 meses e meio, considerando que a Marvel Studios está perdendo 300 mil reais por dia após interromper essas produções, como a de Shang-Chi. Pois é, nesse vídeo de hoje contamos um pouco de Matrix e como essa epidemia está afetando o mundo do entretenimento. Já vai gastando o botão do like e não se esqueça de compartilhar com os amigos. Fui!